Imagine um navio militar dos Estados Unidos, totalmente invisível. Parece algo saído de um filme de ficção científica, não é? No entanto, essa história não faz parte de um roteiro de Hollywood. Estamos falando do experimento Filadélfia, um dos maiores e mais controversos mistérios da história militar americana. De acordo com teorias que circulam há décadas, em 28 de outubro de 1943, a Marinha dos Estados Unidos teria tentado usar tecnologia secreta para tornar o USS Eldridge um contratorpedeiro invisível aos radares e, quem sabe, até aos olhos humanos. Mas algo deu terrivelmente errado. Dizem que o navio não só desapareceu da Filadélfia, como reapareceu a centenas de quilômetros de distância em Norfolk, na Virgínia. E isso não é tudo. Relatos afirmam que alguns membros da tripulação foram fusionados com a estrutura do navio, outros desapareceram e alguns até viajaram no tempo. Então, o que realmente aconteceu naquele dia? Agora que você já tem uma introdução sobre o que foi o experimento Filadélfia, vamos mais fundo nesse mistério. É uma história sobre ciência, guerra e as consequências terríveis de mexer com as leis da física. Para entender o motivo por trás do experimento Filadélfia, precisamos voltar à época da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos estavam em uma corrida tecnológica contra potências como a Alemanha e o Japão. A guerra não era só de soldados, mas também de inovação científica. Qualquer avanço poderia ser a diferença entre a vitória ou a derrota. Um dos grandes desafios militares na época era evitar que os navios fossem detectados por submarinos inimigos, especialmente os famosos U-boats alemães, que eram uma ameaça mortal no Atlântico. O objetivo da Marinha dos Estados Unidos era desenvolver um método de desmagnetização dos navios que os tornaria invisíveis aos radares e minas magnéticas alemãs. Mas, segundo teorias, o projeto teria ido muito além da simples desmagnetização. Relatos sugerem que cientistas trabalhando no projeto começaram a explorar a ideia de tornar o navio completamente invisível, tanto aos radares quanto ao olho humano. Para isso, tecnologias avançadas de eletromagnetismo teriam sido desenvolvidas, lideradas por nomes conhecidos, como o famoso físico Albert Einstein, e baseadas em suas teorias de campos unificados. Dizem que o uso de poderosos geradores e campos magnéticos formaria um tipo de escudo em torno do navio, distorcendo a luz e, teoricamente, tornando o USS Eldridge invisível. Mas essa ambição teve um preço. A Marinha dos Estados Unidos queria ter uma vantagem secreta no campo de batalha, mas talvez tenham ignorado os riscos mortais dessa tecnologia. O que se seguiu foi um dos incidentes mais assustadores já registrados na história da ciência militar. De acordo com os relatos, o experimento Filadélfia foi realizado em um estaleiro naval na Filadélfia, no dia 28 de outubro de 1943. O navio envolvido, o USS Eldridge, estava equipado com poderosos geradores eletromagnéticos. Esses geradores, segundo teorias, foram ativados para criar um campo de força ao redor do navio, dobrando a luz e as ondas de radar, na tentativa de torná-lo invisível. O suposto método utilizado teria envolvido uma combinação de campos eletromagnéticos e uma aplicação de teoria do campo unificado, uma ideia que sugere que as forças fundamentais da natureza podem ser unificadas em uma única equação. Dizem que essa tecnologia foi inspirada pelas teorias de Einstein, que na época já havia desenvolvido conceitos revolucionários sobre espaço-tempo. No momento em que os geradores foram ativados, testemunhas relataram que uma névoa esverdeada envolveu o navio. Gradualmente, o USS Eldridge começou a desaparecer da visão dos observadores. O experimento teria sido um sucesso, por um breve instante. Segundo testemunhas oculares, o navio simplesmente desapareceu do estaleiro, não apenas aos olhos, mas fisicamente. A partir desse ponto, os relatos divergem. Algumas fontes afirmam que o navio foi visto momentaneamente a mais de 300 quilômetros de distância, em Norfolk, na Virgínia, antes de retornar a Filadélfia. Outras teorias mais fantásticas dizem que o USS Eldridge teria viajado pelo espaço-tempo, sendo projetado tanto no futuro quanto no passado. Quando o navio finalmente retornou a Filadélfia, ele não estava intacto. Dizem que a tripulação sofreu as consequências terríveis de um experimento fora de controle. Há relatos de marinheiros que ficaram fusionados com o casco do navio, presos entre a matéria sólida e a própria estrutura metálica. Outros ficaram mentalmente instáveis ou desapareceram completamente. Essas histórias, embora assustadoras, são ainda mais perturbadoras pelo fato de que a Marinha dos Estados Unidos nunca reconheceu oficialmente a realização do experimento. O que de fato aconteceu? Teria a ciência avançado demais?
com consequências irreversíveis. E, se for verdade, até onde esses experimentos levaram? É aqui que a história atinge o seu ponto mais assustador e bizarro. Quando o USS Eldridge reapareceu após o experimento, o que foi encontrado a bordo era simplesmente horripilante. Os relatos mais impactantes são sobre o estado da tripulação. Dizem que muitos marinheiros foram literalmente fundidos à estrutura do navio. Seus corpos ficaram presos ao metal, como se o próprio experimento os tivesse arrastado para dentro da matéria sólida. Alguns sobreviventes teriam desenvolvido sérios distúrbios psicológicos. Eles entravam em estados de amnésia e desorientação, incapazes de se lembrar de quem eram ou de onde estavam. Outros apresentavam sinais de instabilidade molecular, desaparecendo e reaparecendo sem controle, como se fossem vítimas de algum tipo de teletransporte acidental. Esses episódios de desaparecimento invisível ficaram conhecidos como o efeito de congelamento. Os marinheiros congelavam no tempo e no espaço, sumindo temporariamente da realidade, só para reaparecer momentos depois, alguns vivos, outros mortos. Mas os efeitos não paravam por aí. Segundo os relatos mais incríveis, a tripulação teria vivenciado algo que desafia ainda mais a lógica: viagem no tempo. Há histórias que afirmam que alguns dos tripulantes foram lançados para o futuro, enquanto outros foram parar no passado. A ideia de que o USS Eldridge viajou no tempo é uma das teorias mais controversas e fascinantes sobre o experimento Filadélfia. Supostamente, marinheiros que teriam viajado para o futuro contaram histórias de eventos ainda por acontecer, enquanto outros desapareceram para sempre. O que os sobreviventes vivenciaram nessa jornada pelo espaço-tempo? Será que o experimento foi na verdade um teste fracassado de teletransporte e viagem no tempo, disfarçado como um projeto de invisibilidade? Esse ponto marca o auge de todo o mistério, onde a linha entre ciência, loucura e ficção se torna praticamente indistinguível. E é nesse momento da narrativa que as questões mais assustadoras surgem. O que mais foi descoberto? E que tipo de experimentos ainda podem estar acontecendo nas sombras? Agora uma pausa rápida para lembrá-los de algo importante. Se você está gostando desse mistério e quer acompanhar mais histórias como essa, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso ajuda a continuarmos explorando esses temas intrigantes e trazendo mais mistérios para você. Depois de todo o choque e mistério, chegamos à parte em que tentamos entender o que realmente aconteceu. Muitas perguntas permanecem sem resposta, e as teorias sobre o experimento Filadélfia se dividem entre as que consideram o caso um grande encobrimento militar e aquelas que acreditam em uma conspiração exagerada. Vamos dar uma olhada nas principais explicações. Teoria do teletransporte e viagem no tempo. A teoria mais popular entre os entusiastas do mistério é que o experimento envolveu não apenas invisibilidade, mas também teletransporte e viagem no tempo. Acredita-se que ao tentar manipular campos eletromagnéticos para camuflar o navio, os cientistas inadvertidamente abriram uma fenda no espaço-tempo, causando os efeitos de desaparecimento e reaparecimento do USS Eldridge. Essa ideia se apoia no conceito de campos unificados, que teria sido teorizado por Albert Einstein. Embora essa seja uma teoria controversa e sem comprovações científicas, ela fascina porque mexe com o imaginário popular. A ideia de que o ser humano pode controlar as leis do universo, mas que nesse caso, acabou criando um desastre cósmico. A explicação cética. Por outro lado, há aqueles que acreditam que o experimento Filadélfia nunca aconteceu da forma como é contado. Céticos e historiadores argumentam que os relatos são exagerados e que a história pode ter sido fabricada com base em boatos e mal-entendidos. A Marinha dos Estados Unidos nega veementemente que o USS Eldridge tenha participado de qualquer experimento desse tipo. Alguns pesquisadores sugerem que a invisibilidade mencionada poderia ter sido, na verdade, um simples experimento de desmagnetização. Isso era uma prática comum na época para proteger navios contra minas magnéticas, e teria sido mal interpretada por testemunhas. A história, então, teria se transformado em um mito ao longo dos anos. A possibilidade de um encobrimento. Outros acreditam que mesmo que o experimento não tenha envolvido viagem no tempo ou teletransporte, algo perigoso foi de fato testado e depois encoberto pelos militares. Essas pessoas sugerem que o governo dos Estados Unidos teria silenciado qualquer informação sobre os verdadeiros efeitos colaterais do teste. O sofrimento da tripulação e os estranhos acontecimentos no USS Eldridge poderiam ser provas de um experimento militar fracassado e mortal. Carlos Allende e a origem da lenda.
Grande parte da popularidade da história do experimento Filadélfia se deve a um homem chamado Carlos Allende, que escreveu cartas a Maurice Jessup, um astrônomo e autor de livros sobre OVNIs, detalhando que ele alegava ter testemunhado. As cartas de Allende sugeriam que ele havia visto o navio desaparecer, e suas descrições bizarras ajudaram a alimentar o mito. No entanto, Allende é visto por muitos como uma fonte não confiável, o que coloca em questão a veracidade de seus relatos. O experimento Filadélfia continua a ser um dos maiores mistérios não resolvidos da história militar dos Estados Unidos, mesmo décadas após o suposto incidente. O que realmente aconteceu com o USS Eldridge naquela tarde de outubro de 1943? Ninguém sabe ao certo, mas o impacto da história ressoa até os dias de hoje, alimentando tanto fascínio pelo desconhecido quanto ceticismo em relação a teorias da conspiração. Mesmo que muitos considerem o evento uma farsa, o mito se enraizou profundamente na cultura popular. Filmes, livros, documentários e programas de TV exploraram o experimento Filadélfia como um exemplo de como a ciência, quando levada ao extremo, pode ultrapassar as fronteiras do desconhecido. Para aqueles que acreditam, o incidente é uma prova de que o governo esconde segredos profundos e perigosos da humanidade. Para os céticos, é um exemplo claro de como as histórias podem ser distorcidas e exageradas ao longo do tempo. E o que dizer do USS Eldridge? Segundo documentos oficiais, o navio teve uma carreira militar comum, sem qualquer sinal de envolvimento em um experimento tão extraordinário. Ele foi desativado pela Marinha dos Estados Unidos em 1946 e vendido à Grécia em 1951, onde continuou servindo por muitos anos sob o nome de HS Leon. Mesmo assim, a lenda persistiu, desafiando a versão oficial da história. Então será que o experimento Filadélfia foi um simples mal-entendido, amplificado por histórias contadas ao longo das décadas? Ou há algo mais sinistro por trás dessa história? Algo que talvez nunca será revelado ao público? A verdade pode estar perdida para sempre no mar do tempo, junto com os segredos mais profundos da ciência militar. Se você gostou dessa história intrigante e quer continuar mergulhando em mistérios como este, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. É assim que conseguimos continuar trazendo mais histórias fascinantes para você. E quem sabe, em algum momento, o segredo real por trás do experimento Filadélfia será finalmente revelado. Até lá, o mistério permanece.